Queridos, shalom, 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 paz seja convosco. Que maravilha, estamos aqui hoje para gravar mais uma pré-aula. Hoje nós vamos falar da lição número 7. E quanta bênção tem nessa lição. Eu quero iniciar mandando um grande abraço a vocês que compartilham o nosso canal, que vive conosco um momento de oração, um momento de interação, que deixam um scrap. Como eu amo ler o scrap de vocês. Respondo todos eles, respondo todos os e-mails e é um prazer falar com vocês através da internet. Queridos, eu estou muito feliz em saber que Deus está honrando o nosso ministério. Nós estamos viajando muito, estamos pregando muito, estamos dando muita escola bíblica e Deus tem nos honrado. É um prazer estar com vocês, é um prazer lecionar com vocês e ver que a EBD no Brasil está crescendo. Enquanto muitas igrejas estão fechando, outras estão abrindo e a EBD está crescendo. Quero mandar um abraço especial aqui para toda a igreja do Pastor Toninho, lá no Eldorado. Grande bênção, estive lá. Maravilha, também ao pessoal aqui do Jardim São Paulo, também ao pessoal da Santa Clara e também ao pessoal do Frei Dimas. Eu estou vendo que Deus tem abençoado muito essas igrejas e, pasmem, Deus tem feito com que os pastores entendam o projeto da EBD, entendam o projeto de crescimento da EBD no Brasil. Nós somos da ADTO, Assembleia de Deus Ministério, aqui de Teófilo Otoni. Teófilo Otoni, capital mundial das pedras preciosas. Que maravilha, cidade maravilhosa. Nós somos da EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores em Foco, e eu quero iniciar dizendo que nós estamos orando por vocês. Toda a igreja de Teófilo Otoni está orando por vocês que nos ajudam. Hoje nós vamos falar da lição número 7, que fala sobre a necessidade do novo nascimento. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 3, o versículo 1 até o versículo 12. É importante que você leia, é importante que você entenda, é importante que você mande pedaços da videoaula para alguém, é importante que você divulgue a escola bíblica. Só assim, querido, nós teremos a palavra difundida, a palavra pregada verdadeiramente por que não dizer, com entusiasmo, com amor, com dedicação. Eu fico maravilhado quando eu falo de escola bíblica dominical. Eu sou apaixonado por escola bíblica dominical. Eu sou apaixonado por todos os cultos que é culto de ensino, porque é a oportunidade que você tem de questionar, é a oportunidade que você tem de perguntar. E a escola bíblica, nós temos esse prazer de ter entendimento acerca da palavra. Nós vamos ler tópico a tópico e você vai entender esses tópicos. A introdução da nossa revista diz que o tema da presente lição é de suma importância porque muitas pessoas estão equivocadas às coisas concernentes à salvação. Nós vamos falar sobre a necessidade do novo nascimento. Nessa introdução, eu queria que você levasse para a sua sala de aula que quando nós falamos de um novo nascimento, nós estamos envolvendo toda a nossa classe e levando toda a nossa classe a entender o princípio da caminhada cristã. Querido, nós estamos levando a nossa sala a entender as dificuldades enfrentadas no início da caminhada cristã. E por que não dizer sobre a dificuldade de quem plantou a palavra para que tudo isso acontecesse, para que tudo isso estivesse acontecendo. Na leitura bíblica em classe que nós lemos aqui, de João 3, de 1 a 12, nós percebemos que os mestres que existem no mundo secular ainda são crianças diante dos assuntos que envolvem aqui o Espírito Santo e todos os seus mistérios em nosso meio. Nós vamos, com certeza, aqui ter o privilégio de entendê-los e mostrar que temos total conhecimento sobre o tema em questão, que é o nascimento, que é o crescimento, que é a conversão. Essa lição, quando nós falamos de novo nascimento, é algo fantástico. Nós vivenciamos isso dia após dia na igreja e como é bom você ver um novo crente, um novo cristão na fé. E é sobre isso que nós queremos falar. O tópico número 1 fala um líder religioso bem intencionado. Você vai falar que nesse tópico que Nicodemos, ele foi um fariseu. Por que nós falamos foi? Porque nós vamos ver que Nicodemos, ao longo de toda a conversa com Jesus, ele teve uma nova vida. Então Nicodemos foi um fariseu, era um governante dos judeus. Nicodemos era um membro do grande Sinedrim, que é interessante que ele é um senador aqui, por que não dizer isso? É um conselheiro privado, um homem de autoridade em Jerusalém. Ele é mestre da lei.
que, segundo aqui o Evangelho de João, mostrou-se favorável a quem? A Yeshua, a Jesus. Ele aparece 3 vezes nesse Evangelho de João. Na primeira, ele tem a visita com Jesus durante a noite para ouvir os ensinamentos. João 3, de 1 a 21 fala sobre isso. Na segunda, afirma a lei relativa à detenção de Jesus durante a festa dos tabernáculos. Está em João 7, 45 a 51. E na terceira vez, após a crucificação, ele ajuda José de Arimateia na preparação aqui do corpo de Jesus para o sepultamento, para o enterro. João 19, 39 a 42 fala sobre isso. O livro apócrifo, Evangelho de Nicodemos, foi provavelmente produzido aqui entre o século 2 a 5. Existe um livro sobre o Evangelho de Nicodemos. Então ele foi produzido, aí, só para você ter conhecimento, do século 2 ao século 5. E é, em grande parte, uma narrativa dos Atos de Pilatos. Fala sobre os Atos de Pilatos. Embora não haja nenhuma fonte de informações aqui clara sobre Nicodemos, fora o Evangelho de João, muitos historiadores identificam-no como Nicodemos ben Gurion, mencionado na Talmud como um homem rico, como uma figura respeitada, como um homem generoso e muito popular. É interessante que tinha uma reputação, e segundo o que conta a Talmud, diz ter um poder milagroso. Isso é o que a Talmud fala, mas a Bíblia não fala. A tradição cristã também afirma que foi martirizado no primeiro século. A Igreja Católica o venera como São Nicodemos, por causa de todo o acontecimento que envolve Nicodemos com Jesus. Nós, porém, só temos uma passagem de João, onde Nicodemos vai ter com Jesus e o que chama de mestre. E isso é importante, nós vamos falar sobre isso. Só a título de conhecimento sobre Nicodemos. O tópico número 2 vai falar os fariseus. Querido, nesse tópico você vai explicar o que é fariseu. Fariseu é um nome dado a um grupo, e isso aqui é muito interessante, de judeus devotos da Torá. Eles surgiram aqui no século 2 antes de Cristo. Opositores aos saduceus, que também era outra classe, e eles criam em uma lei oral, diferente dos saduceus, em conjunto com a lei escrita. Então tinha essa questão com os fariseus. E eles foram criadores da instituição da sinagoga. Muito interessante isso. Eram inimigos de Jesus, todos nós sabemos disso, e Nicodemos, que nós estamos em questão aqui, fazia parte desse grupo, mas se converte, pelo que lemos aqui na Bíblia, no Evangelho de João, após a conversa com Jesus e pelos milagres vistos e falados por todos que estavam em sua volta. E isso é muito interessante, nós frisarmos isso, esse tópico número 2. O tópico de número 3, ele vai falar assim, os sinais efetuados por Jesus. Nesse tópico, você vai falar que os milagres de Jesus nos mostra que o grupo de Nicodemos, que eram os fariseus, comentava sobre tais fatos. Eles falavam sobre esses fatos. E é interessante que eles perseguiam Jesus e dia após dia, por comentarem e falarem, estarem nessa perseguição, o coração de Nicodemos foi impactado por tudo o que ele ouvia. Com certeza, eles falavam tanto de Jesus, e é interessante que o quesito curiosidade desperta em outras pessoas o desejo de vir, o desejo de estar, de pertencer. Se você fala que sua igreja está tendo algo maravilhoso, as pessoas vão, não porque Jesus está lá, mas porque quer descobrir o que é maravilhoso, sem saber que o maravilhoso é Jesus. É um quesito curiosidade, então isso aqui é muito interessante. Então esse quesito curiosidade todos nós temos. E Nicodemos, ele ouvia falar sobre esses milagres. Ele ouvia essa perseguição ferrenha dos saduceus, dos fariseus sobre Jesus. Ele queria entender por que isso acontecia. Nicodemos estudava muito e ele sabia que os milagres, que as curas, que as parábolas que Jesus falava só poderia vir do próprio Adonai, do próprio Deus. É por isso que tem aquela indagação. Por que ele fala, e por que nós sabemos isso? Porque ele diz que ninguém naquele tempo tinha tamanha profundidade sobre o assunto como Jesus tinha. É por isso que ele fala, ninguém faz o que o Senhor faz se não vir do próprio Deus.
porque ele estudava, porque ele conhecia e esperava. O tópico de número 2 vai falar o nascimento, o novo nascimento. Nesse tópico, deve-se destacar aqui que ao estar com Jesus no anoitecer, ele fez um endereço particular para Cristo. Olha que interessante. Não foi particular para ele, foi particular para Cristo. Ele não pensou o suficiente para ouvir seus discursos públicos. Ele não pensou. Ele resolveu falar com Jesus sozinho, onde ele poderia estar livre com ele. Ele queria um tete a tete com Jesus, no literal. Eu vejo muita gente falando mal de Nicodemos, mas quando você estuda, você vai ver que o converso pessoal com os ministros fiéis sobre determinados assuntos de nossa alma é de grande utilidade para nós. Há um texto muito bom sobre isso. Por que você está falando isso, pastor Elias? Porque nós, quando nós temos algo particular, nós não queremos que ninguém fique sabendo. Nós vamos na sala, no gabinete pastoral, e nós queremos ter um contato com o pastor, para que ele nos explique, para que ele nos oriente. A mesma coisa foi Nicodemos. E essa particularidade de Nicodemos com Jesus é porque ele queria ter com Jesus algo que ninguém poderia ouvir. Ele queria saber se realmente ele era o Messias. E as palavras não poderiam ser estarrecedoras, não poderiam ser esclarecedoras para outras pessoas, mas somente para ele. Quem quer milagre, vai atrás do milagre, querido. Há um texto muito bom, Malaquias 2, o versículo de número 7, se não me falha a memória, isso, Malaquias 2, versículo número 7, que diz assim: os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá, ou seja, a lei, porque ele é o mensageiro de Yahvé, o Senhor dos exércitos. Então, Nicodemos com certeza conhecia todo esse Antigo Testamento, e ele então esperava que se da boca dele saísse coisa boa, ele poderia ter certeza de que ele era Deus. A palavra renascido significa literalmente nascido do alto, aquele que vem do alto. Nicodemos tinha uma necessidade real. Ele necessitava de uma mudança em seu coração, uma transformação espiritual. Isso aqui é muito interessante. O novo nascimento, ou seja, o renascer, é um ato de Deus através do qual a vida eterna é dada àquele que acredita no seu Filho. Há um texto muito bom para falarmos sobre isso em 2 Coríntios, o capítulo 5, o versículo de número 17. Olha que interessante o que diz esse texto. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é estar em Cristo. É nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo é novidade de vida, querido. É isso que nós precisamos pregar nesse tópico de número 2. Agora, o item 2 do tópico 2 diz regeneração. Regeneração. O pensamento, aqui nós vamos entrar aqui num algo interessante, que o ato de regenerar é a ação ou efeito de regenerar-se. Ninguém consegue regenerar-se por conta própria. E isso aqui é interessante. Reforma aqui no sentido de melhora, no sentido de renovação moral, ética, por que não dizer isso? Dentro da teologia sistemática, está classificado no campo da soterologia, estudo sobre a salvação, que é o que nós estamos estudando. Embora o termo seja muito aqui usado no meio teológico, na Bíblia, nós só temos 2 aparições no Novo Testamento. Em Mateus 19, 28 e em Tito 3, versículo 5. O primeiro texto em Mateus refere-se ao novo estado de coisas, das coisas, que terá sua realidade na segunda vinda de Cristo. Já o segundo texto, em Tito 3,5, refere-se à presente vida espiritual do crente. É importante você ler esses textos. E é considerado como o primeiro dos meios pelos quais a misericórdia de Deus nos salva. A tese kardecista é interessante isso aqui. Ela cai por terra quando fazemos uma rápida análise sobre a separação colocada por Jesus sobre quem é de carne, é nascido da carne,
E quem é do Espírito é nascido do Espírito. Logo, a regeneração, ela só pode acontecer pelo Espírito, como afirma Paulo em Tito, o capítulo 3, o versículo de número 15. Querido, só pode ser regenerado, eu já tossi aqui, só pode ser regenerado quem realmente encontrou o Espírito Santo. Quem teve um encontro com o Espírito Santo, ele passa a ter o estado da regeneração. Ele se corrige. Olha o que diz o versículo 3, Tito 3, versículo 15. Todos os que estão comigo te saúdam. Tu, pois, saúda todos quantos nos amam na fé. Nos amam na fé. Olha que interessante. A graça sejam com todos vós. É interessante você entender que há nesse texto aqui, que nós estamos lendo de 3,15, que todos quantos estão comigo, te saúdam, vocês te dão paz, estão em paz, e também saúda a vós, aqueles que te amam e estão num estado chamado fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Impossível. Tito 3, versículo 5, há um texto muito bom para ser lido em sala, que diz: não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Magnífico, querido. Magnífico. Ele, através do Espírito Santo, nos regenera, nos lava. Tem conosco um particular. O tópico 3 da nossa revista, do item 2, ele vai falar sobre a perplexidade de Nicodemos. O pensamento de Nicodemos, entenda isso, ainda é o mesmo de muitos pastores. Eu não vou colocar nem de alunos, não. Vou colocar aqui de pastores em nosso tempo. Ficando louco, pastores? Não, querido. Ainda é o mesmo de muitos pastores em nosso tempo. Por quê? Porque muitos estão se distanciando da graça por causa das regras. Muitos estão distanciando da graça por causa dos dogmas, da religiosidade, que não são e não levam o homem a um verdadeiro encontro com Adonai. Nunca levou e nem vai levar. Regras são para um bom andamento da obra e não para o aprisionamento do Evangelho. Entenda isso aqui. Era para o bom andamento da obra e não para o aprisionamento do Evangelho. Eu vejo tanta regra na igreja que distanciam as pessoas da salvação. E isso é muito perigoso. Tópico de número 3, continuando aqui na nossa lição, vai falar sobre uma necessidade. Há um texto muito bom para você ler nesse tópico. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Um texto de Efésios, o capítulo 2, o versículo de número 1. Olha que interessante, diz assim: ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e nos vossos pecados. Nós estávamos presos em nossos delitos e nossos pecados, como diz o texto. Nós obedecíamos ao inimigo de nossas almas. Entenda isso. Esse texto nos mostra que, assim como Nicodemos desconhecia a sua necessidade de nascer de novo, ainda existem pessoas no mundo e também dentro da igreja que precisa ter um encontro com Deus, que precisa ser impactado por Jesus, pela palavra do Espírito Santo. Parte da igreja apenas admira, como Nicodemos. Parte da igreja apenas ama a homilia, apenas ama estar, mas não ama o ser, querido. Mas não estão aqui, não ama o processo salvífico. Quando eu amo o processo salvífico, eu procuro dia após dia regenerar, santificar, porque eu sei que agrada o meu Salvador. Eu sei que agrada aquele que está em um processo comigo de aprendizado. Se eu quero agradá-lo, eu me separo. E isso aqui é nítido nesse tópico. Já o tópico de número 2 da nossa revista, do item 3, ele vai abordar o seguinte tema: Saulo e Tarso. É isso? Isso mesmo. É. Querido, aí diz assim: ninguém no mundo nasce cristão.
Nós não podemos confundir o estar com o ser. Pastor Elias, por que você está falando isso? Querido, entenda uma coisa. Entenda isso aqui. Muitas pessoas estão no meio evangélico. E esse nome evangélico que se deturpou nos últimos dias. Deturpou. Então muitas pessoas estão no meio evangélico, mas não são evangélicas. Não são cristãs. É o termo mais apropriado. Todos nós precisamos ser e ter comunhão ao ponto de sentir falta, não do culto, não da palavra falada por pastor A ou pastor B, mas da presença do Altíssimo. Tem gente que só vai no culto porque fulano vai falar, porque ciclano vai pregar, porque fulano vai estar lá, cantou. Não, querido, nós precisamos sentir falta da presença do Altíssimo. Quando temos um verdadeiro encontro com o Mestre, entendemos o quanto miseráveis somos e o quanto necessitamos e devemos falar do amor de Cristo a todos. Porque nós sentimos falta e nós queremos que as outras pessoas também sintam falta de Jesus. Sintam falta da fonte, do manancial que nunca para de jorrar. É isso que deve ser transmitido nesse tópico. Já o tópico número 3, ele vai abordar o tema, o centurião, é isso? Isso mesmo. Deixa eu ver se estou no tópico 3 aqui, certo, da nossa revista. Isso mesmo. Você vai falar nesse tópico, e é algo muito interessante nesse tópico, que eu queria que você abordasse, que a salvação, o centurião Cornélio, a salvação é um presente a todos. É um presente a todos. Quem são esses todos? Todos quantos creem em Jesus como Filho unigênito de Deus, como Salvador, como aquele que, o único capaz de regenerar o ser, aquele que foi o capaz de pagar no madeiro o nosso sacrifício como o cordeiro, e que as obras não são as obras que salvam. Aqui cai a tese kardecista. Por quê? Para que ninguém se glorie, para que ninguém entenda que se eu fizer, Deus vai me salvar. Não, é para que ninguém se glorie, como diz o texto. Mas as obras são sinais de um ser regenerado em Cristo. Quem foi salvo, passa a trabalhar. É interessante aqui. Ambas estão juntas nesse processo. Logo, o rico e o pobre, o preto e o branco, o gentio e o judeu, todos são iguais perante a Trindade. E todos aqui necessitam, entenda isso aqui, de salvação que só existe em Cristo Jesus, que pagou, isso aqui é interessante demais, que pagou um alto preço no Calvário e levou os nossos pecados em seus ombros. Onde eu acho algo sobre isso? Há um texto muito bom sobre isso. Eu vou abrir para você entender aqui. Está em Isaías, o capítulo 53, o versículo 4 e 5, que é muito conhecido da igreja, que diz assim: e no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo, nós o julgávamos, nós o julgamos culpados e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Aí o versículo 5 ele diz: mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades, e o castigo nos propiciou a paz, ou seja, nos deu a paz. Caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Querido, esse texto mostra que não existe salvação em nenhum outro Deus. Nenhum outro Deus carregou o pecado. Nenhum outro Deus sofreu o martírio que Yeshua sofreu. E é por isso que nós o servimos com amor. É por isso que nós o servimos por amor. Não pelo que ele vai fazer, mas pelo que ele já fez. É um momento de reflexão na sua sala. É um momento de pensamento onde nós, professores, nós, alunos, e nós, mestres, nós, pastores, precisamos rever os nossos conceitos. O que eu tenho feito para o reino de Deus? Quantas almas eu estou trazendo para o reino de Deus? Quantas almas eu consegui arrancar das garras de Satanás e trazer de volta para o caminho da salvação?
Esse momento deve ser pensado, esse momento deve ser refletido, esse momento deve ser falado. Você deve impactar o seu aluno com essa palavra e dizer o que foi o sacrifício para você, o que vale o sacrifício para você. Será que você está na graça, está vivendo a salvação só para sentar numa cadeira e ouvir um culto e ouvir pregadores e cantores? De maneira nenhuma. A salvação é para que nós tenhamos vida e para que outras pessoas tenham vida através da nossa vida, está em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Erremos Shalom e até a próxima pré-aula.